Depois dessa aula, você não terá mais nenhuma dúvida sobre como precificar os produtos ou serviços que você vende e também vai saber exatamente o quanto você precisa faturar para ter uma empresa lucrativa e ter um salário fixo todos os meses. Olá, meu nome é Thaís Ferrari, eu sou matemática especializada em finanças e o meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar de uma forma simples, sem contas complicadas, como você pode precificar os seus produtos e serviços do jeito certo, sem risco de tomar prejuízo e sem ficar se preocupando com percentual de lucro, tá? Então, o que você vai aprender nessa aula hoje? Vem aqui comigo na minha tela que eu vou te mostrar. Qual a composição do preço? Será que o preço é só a gente pegar, fazer um monte de continha, descobrir qual é o custo do produto ou do serviço que a gente oferece e multiplicar por algum número mágico ou colocar algum percentual em cima? Será que isso é suficiente para a gente definir um preço que seja competitivo e que faça com que a gente não tome prejuízo a cada venda? Então a gente vai discutir isso aqui nessa aula. Um outro assunto que a gente vai discutir aqui nessa aula é o pilar qualitativo da precificação. Eu vou te mostrar quais são os fatores que determinam o preço que vão além das contas, que não dependem de cálculos, tá certo? Um outro pilar que a gente vai abordar aqui também é o pilar quantitativo da precificação. Eu vou explicar para você o que muitos chamam de lucro, mas na verdade é margem de contribuição e como calcular essa margem de contribuição, que é o coração, não só da precificação, como é o coração de qualquer negócio lucrativo. Sem uma margem de contribuição saudável, nenhum negócio consegue ser de fato lucrativo. A gente vai abordar em detalhes esse assunto aqui. Um outro assunto que a gente vai abordar é meta de faturamento. Como é que você sabe quantas unidades você tem que vender de um produto ou de um serviço, ou quanto você precisa faturar para ter o lucro que você deseja e precisa ter. E também ao longo do vídeo, nós vamos abordar os erros, os principais erros cometidos na precificação e como resolvê-los. Então, no final dessa aula, você vai ter aprendido a usar a precificação de uma forma estratégica para guiar o crescimento do teu negócio. Muita gente não sabe, mas a precificação é importante não só para garantir que você não vai pagar para trabalhar ou que você não vai ter prejuízo a cada venda. Ela é uma ferramenta imprescindível para fazer o teu negócio crescer de forma sustentável e também te ampara no momento de tomar decisões importantes para o teu negócio. Então, assim, se você quiser saber o que você precisa fazer para lucrar mais, porque, gente, vejam, precisa lembrar de uma coisa muito importante. Aumentar o lucro não é só sobre a gente aumentar preço de venda, a gente também tem que olhar para a redução de custos, tá certo? A gente também consegue responder outras perguntas como: é hora de contratar um funcionário? Será? Será que é hora de alugar um espaço maior? Ou diminuir o espaço porque estou, na verdade, tendo prejuízo? Como é que eu identifico isso? Através da precificação. Será que vale a pena investir no equipamento agora? Quanto eu preciso vender a mais se eu investir no equipamento novo agora, tá? Então, a precificação ela é imprescindível para o planejamento de crescimento ou expansão de qualquer negócio, tá? No seu não seria diferente disso. E se você pensa em ganhar mais, você precisa não só pensar em colocar o preço certo nos seus produtos ou serviços, você precisa pensar também em fazer uma gestão de preços eficientes, tá? Então, hoje, além de falar de precificação, a gente vai falar sobre gestão de preços propriamente dita. E para quem que serve o método que eu vou ensinar aqui durante a aula de hoje? Esse método é ideal para quem vende produtos, então seja revenda de roupas, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, se você compra algum produto para revender, é perfeito para você. Se você fabrica os teus produtos, né? Então fabrica móveis, fabrica roupas, é artesão, ou tem algum serviço de delivery, é cozinheiro ou confeiteiro, também é ideal para você. E se você é prestador de serviço, arquiteto, cabeleireiro, advogado, esteticista, não importa qual tipo de serviço você preste, esta aula também é fundamental para você. Se você se encaixa em um desses 3 grupos, no final desse vídeo você vai saber exatamente como precificar os seus produtos ou os seus serviços, assim como as dezenas de empresas para as quais eu prestei consultoria ao longo dos últimos 10 anos, tá? Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque é muito importante você entender como as empresas, sejam elas de médio ou grande porte, aplicam gestão de preços nos seus respectivos negócios, tá? Então bora pôr a mão na massa e vamos entender como é que funciona o método de precificação Maga Precifica. No método de precificação Maga Precifica eu dou uma importância enorme porque eu chamo de pilar qualitativo da precificação. Esse pilar
Ele te ensina a observar quais são todos os fatores que influenciam o preço e que não estão relacionados aos custos, não estão relacionados a contas necessariamente. Então, na prática, é aqui que você entende por que é que os clientes deixam de comprar de você e compram de concorrentes e explica por que que quando você fala o preço de venda para o cliente, ele fala, nossa, tá caro, ou ele vai simplesmente desaparecer e nunca mais voltar para comprar o que você está oferecendo para ele. Muita gente busca uma fórmula mágica para precificar, né? Ah, vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 3, vou pôr 80% em cima, mas na realidade isso não existe, gente. Por quê? Porque o preço ele é influenciado por vários fatores que vão muito além da matemática. Fatores que não tem nada a ver com cálculo, e eu vou te dar um exemplo para esclarecer isso, tá? Então imagina que você vai comprar uma peça para consertar o seu carro. Não importa em que loja você vá, a peça é sempre a mesma, é do mesmo fabricante e tem o mesmo padrão de qualidade, tá? Então, digamos que você vá no teu bairro e tem uma rua que venda apenas peças para carro. Você vai pesquisando loja a loja, são 7 lojas que tem nessa rua, e em 6 lojas a peça custa R$ 150, tá? Quando você chega na 7ª loja, a peça custa R$ 170. Aí você fala, meu Deus, mas por que que aqui, nessa 7ª loja, essa peça é mais cara? Então, você vai até o vendedor dessa loja e pergunta, nossa, moço, mas eu não tô entendendo, por que que em todas as lojas da rua essa peça aqui custa R$ 150 e só na tua loja essa peça custa 170? E aí, de repente, o vendedor responde assim para você: olha, a gente pegou os custos, multiplicou por 3 e deu 170. É por isso que essa peça custa R$ 170. Você acha que isso é um argumento válido para que você decida comprar essa peça por R$ 170? Não é, né? Eu imagino que não, eu tenho certeza que não, na verdade. Mas e se esse vendedor falasse para você o seguinte: olha, essa peça é do mesmo fabricante, só que ela é diferente. O fabricante identificou que tinha uma fragilidade no material, né, que era usado para fazer essa peça, e nesse lote que eu tenho aqui, ele usou um material que é 2 vezes mais resistente. E além disso, eu dou 12 meses a mais de garantia do que qualquer uma das outras lojas que você já visitou. Você não acha que aí ia ficar mais interessante, que ia até parecer que essa peça é barata? Então veja como o preço de venda não está necessariamente associado ao custo dessa peça que esse vendedor está vendendo. Então, essa peça que ele está vendendo por R$ 170 oferece diferenciais que fazem com que os clientes deixem de comprar das outras 6 lojas e passem a comprar dele. E para que você passe a usar a precificação como uma ferramenta poderosa dentro do teu negócio, você precisa fazer uma coisa muito simples, mas muito importante, que é entender como que é o comportamento de alguém que quer comprar alguma coisa. Então pense em você, quando você quer comprar alguma coisa, qual que é a primeira coisa que você faz? Geralmente, né, a maior parte das pessoas faz o quê? Pesquisa. Ela vai lá e pesquisa. Então, quando o cliente chega até você para comprar alguma coisa, ele já tem uma boa ideia de quanto ele está disposto a pagar pelo produto ou serviço que você oferece, porque essa pessoa, assim como você faz, já pesquisou no mercado o quanto que vale aquele produto ou aquele serviço que ela está oferecendo para você. Ou seja, quem determina o preço de venda de qualquer coisa é o mercado. Tão simples quanto isso. É por isso que as contas, elas não são determinantes para o preço de venda. Elas são determinantes para outra coisa que você vai ver mais à frente, vou te mostrar em seguida. E é isso que eu chamo de pilar qualitativo. Ele é fundamental para qualquer estratégia de precificação. Se você não conhece quais são os fatores que influenciam a variação do preço de venda do seu produto ou do seu serviço, que não tem nada a ver com as contas, você não está fazendo precificação direito. Você não vai conseguir ter um preço competitivo, né? Os seus clientes não vão comprar de você, porque você simplesmente não sabe os motivos pelos quais os clientes deixariam de comprar de concorrentes para comprar de você. E aqui então nós chegamos ao primeiro grande erro cometido na precificação, que é determinar o seu preço de venda a partir de uma conta, sem considerar se esse preço faz sentido dentro do contexto de mercado que você está inserido para o seu consumidor, para o seu possível cliente.
Então, o que você precisa avaliar dentro do pilar qualitativo para determinar o seu preço de venda a partir dos dados que não estão relacionados com a conta? Você precisa avaliar o público que vai comprar o que você vende, a concorrência direta que vende um produto ou serviço igual ou semelhante ao que você vende, o posicionamento da tua marca dentro do mercado, vou falar disso com mais profundidade a seguir, e a demanda. E o que é a demanda? A demanda, ela é determinada pela quantidade de pessoas que estão dispostas a comprar algo e a quantidade de pessoas que estão vendendo aquilo que aquelas pessoas desejam comprar. Também vou dar mais detalhes a seguir. Por quê? Vamos agora começar a fazer um exercício prático de como fazer uma precificação de um produto para que você saiba exatamente do que eu estou falando aqui em relação ao pilar qualitativo da precificação. Então vamos lá. Então vamos aqui para a minha tela ver qual é o produto que nós vamos precificar. Nós vamos precificar essa calça jeans infantil que a Renata, que tem uma loja virtual, comercializa, tá? Então, o desafio dela agora é determinar qual que é o preço de venda dessa calça, que seja um preço de venda competitivo. Qual é a primeira coisa que a Renata irá avaliar? Ela irá avaliar o público e a concorrência que atende este público. Então, assim, qual é o público que precisa comprar essa calça jeans infantil? Em quais lojas esse público costuma comprar esse tipo de produto? E quanto essas pessoas estão dispostas a pagar ou costumam pagar por um produto igual ou semelhante a esse, tá? Então, o que a gente vai fazer? A avaliação de público que eu proponho aqui, dentro dessa metodologia, não tem a ver diretamente com estudo de persona, tá? Eu proponho uma coisa muito mais simples, muito mais prática, que é o seguinte: você precisa avaliar quais são os tipos de comércios, quais são os tipos de loja que o cliente da Renata vai buscar para fazer a compra desse tipo de produto. Então, ela vai buscar uma loja como essa da esquerda aqui, mais popular, que tem preços mais acessíveis, ou ela vai buscar uma loja aqui como a da direita, que é uma loja aparentemente mais elitizada, provavelmente está no shopping, que tem uma organização espacial, que tem um branding de marca mais definido, mais estabelecido, que você olha para aquela marca e reconhece que aquela marca é conhecida ou que muitas pessoas conhecem aquela marca. Então, isso daqui já é o suficiente. Aqui eu trouxe 2 fotos, tá? Você poderia fazer um exercício aí com mais fotos. Mas isso já vai te ajudar a determinar qual é o público que consome o tipo de produto que a Renata vende e quais são os concorrentes, o quanto eles cobram, tá bem? Então, avaliou esse pilar, o que você vai fazer? Você vai anotar o nome dos concorrentes e vai anotar o preço que esses concorrentes praticam. Como a Renata tem uma loja virtual, ela também vai anotar aqui custo de frete, porque isso também é importante aqui na hora de o cliente tomar a decisão de compra ou não. No final aqui desse exercício, eu vou mostrar uma planilha com o racional aqui que a Renata deve fazer para avaliar esses concorrentes em todos os fatores do pilar qualitativo, tá? Não se preocupe. Siga aqui na aula, que logo você vai entender como fazer isso na prática, tá bem? Então, seguindo aqui, o que mais que ela vai avaliar? Ela vai avaliar a demanda por esse produto. Então, a gente tem aqui, ó, um quadrinho que mostra o seguinte: a quantidade de compradores, tá aqui, ó, na vertical, e a quantidade de vendedores está aqui na horizontal. Aqui a gente tem poucos vendedores e muitos vendedores, e aqui nós temos poucos compradores e muitos compradores. Quando a gente tem um produto como o da Renata, que tem muitos compradores e muitos vendedores, a gente está aqui, ó, existe uma tendência do preço estar bem equilibrado no mercado. A maior parte dos produtos ou serviços que são vendidos está aqui nesse quadrante 2, tá bem? Eu não vou me aprofundar nos outros quadrantes aqui, mas a maior parte está aqui no quadrante 2. Então, o que acontece quando o produto ou serviço está nessa situação em que existem muitos compradores e muitos vendedores? O preço de mercado geralmente está equilibrado. Então, por exemplo, eu sou mãe e eu sei que eu vou pagar aí numa calça jeans para os meus filhos em torno de 89 a 150 reais, dependendo da marca, dependendo do estado que está essa loja, dependendo da avaliação que esses clientes fazem sobre essa loja, dependendo do custo do frete, dependendo do prazo de entrega. Então, no caso da Renata, a gente está aqui, ó, nesse
quadrante do preço equilibrado. Isso é outra coisa que precisa ser avaliada, tá certo? E o que mais precisa ser avaliado? O posicionamento. Então, assim, você precisa avaliar tudo o que leva o cliente a deixar de comprar de você e comprar de um concorrente. Nesse caso aqui da calça, pode ser o atendimento, pode ser o reconhecimento de marca, pode ser o preço, pode ser o frete, pode ser o prazo de entrega e também pode ser a avaliação dos clientes. Como ela tem uma loja virtual, também poderia ser a navegabilidade do site, a rapidez do site, enfim, outras questões até de cunho infraestrutural ou tecnológico poderiam influenciar aqui a decisão de compra do cliente. Então, no final das contas, a Renata vai ter um estudo parecido com isso aqui. Deixa eu puxar aqui uma planilha para vocês verem do que eu estou falando. Então, vamos lá. Como é que a Renata fez a avaliação do pilar qualitativo da calça que ela está precificando? Então, ela avaliou que tem, em relação à demanda, tem muitos compradores e também tem muitos vendedores. Tá certo? Então, o preço de venda está equilibrado no mercado de produtos iguais ou semelhantes ao que a Renata está oferecendo. Então, ela avaliou Zara, Jujubaluba, Lelé e Lili e Gigi Girls, são os concorrentes da loja da Renata, e o preço aí varia de R$ 150 a 110, perdão, de 99 a R$ 150. Então a Zara tem um preço de R$ 150, mas ela também é muito melhor no atendimento, muito melhor no reconhecimento de marca, muito melhor, é melhor no prazo de entrega e é melhor na avaliação dos clientes. Jujubaluba, R$ 99, R$ 18 de frete, tem um atendimento pior do que a Renata, por isso está verde aqui, porque o que é pior para os concorrentes é melhor para a loja da Renata. Tem um reconhecimento de marca melhor do que o da Renata, é uma loja mais conhecidinha, prazo de entrega e avaliação dos clientes iguais. Lelé e Lili acabou de chegar, tem um atendimento ruim e um reconhecimento de marca igual ao da loja da Renata. Tem um prazo de entrega melhor e a avaliação dos clientes também é igual. Gigi Girl tem um atendimento melhor do que o da Renata, tem um reconhecimento de marca melhor do que o da Renata, um prazo de entrega igual e uma avaliação dos clientes também igual. Então, o que a Renata vai fazer aqui? Ela vai avaliar qual que é o preço praticado pelo mercado em média. A gente está colocando aqui, ó, R$ 116 a média. Você vê que para os concorrentes aqui que estão mais equilibrados com a Renata em termos de condições de mercado, né? Estão praticando ali entre 99 e R$ 110. A Zara, a gente já entendeu aqui que é um público diferente. Por quê? Renata, ela tá num patamar ainda de concorrência muito distante da Zara, principalmente por quê? Porque a Zara tem um reconhecimento de marca muito grande. Então aqui a gente tem mães buscando uma roupa não só pela qualidade, mas também pela marca. Ela quer que o filho use uma roupa de marca, tá? Então, o que a Renata decidiu aqui? Olha, eu vou praticar então o preço de venda para essa calça R$ 100. Por quê? Eu vou ter condições de competir com o Jujubaluba, Lelé e Lili, Gigi Girl e com um frete um pouquinho melhor que eu tenho ali de R$ 12, eu vou estar em melhores condições de concorrer com essas lojas que estão alinhadas com o meu público, alinhadas com o tipo de produto e a qualidade do produto que ela vende. Então, aqui nós usamos o que eu chamo de método do preço desejado, que é determinar o preço a partir das condições de mercado, usando o pilar qualitativo. E o preço determinado, R$ 100, tá certo? Então agora nós vamos passar para a avaliação do pilar quantitativo. Será que se eu vender, eu não, se a Renata vender essa calça por R$ 100, ela realmente vai conseguir ter lucro? A gente vai ver que lucro não é a melhor palavra, mas será que vale a pena vender essa calça por R$ 100? Então, vamos seguir aqui então para o pilar quantitativo da precificação. O pilar quantitativo é o pilar que é justamente composto, sim, pelos custos, pela continha que está relacionado com a precificação de um produto ou de um serviço. Então, bora aqui de novo na minha tela. O que nós temos aqui? Nós temos a representação gráfica do preço da calça que a Renata vai vender. Então, essa calça custa R$ 100. Cada bolinha aqui, ó, representa R$ 10 do preço de venda da Renata. E o que é que precisa ser apurado aqui para saber se dá lucro ou não para a Renata vender essa calça? A gente precisa entender qual que é o preço de aquisição dessa calça. A Renata não fabrica a calça, ela compra a calça e revende essa calça. Então aqui a gente tem ó, que o preço de aquisição é R$ 40.
E o custo vendeu pagou, o que é esse custo vendeu pagou? São os custos que a Renata tem só quando ela vende a calça. Então aqui a gente tem impostos, taxa de meio de pagamento, comissões para vendedores se houverem, tá? Então ela paga aqui, ó, R$ 40 de preço de aquisição para vender essa calça e R$ 10 de custo vendeu pagou. Aqui, representado por 10%. Então, ela tem aqui um custo variável de 10%, tá? E a margem de contribuição, que são essas 5 bolinhas verdes aqui, é o quanto essa peça, ao ser vendida, ajuda a Renata a pagar os custos do negócio dela e ter lucro. Por isso, o nome é margem de contribuição. Por quê? Justamente mostra o quanto a venda daquele produto ou daquele serviço contribui para que o negócio seja próspero. Tão simples quanto isso. Mas vamos entender melhor como é que funciona isso, vamos entender na prática como funciona isso. Então a gente já falou aqui, ó, revisando aqui rapidamente o que são os custos de aquisição ou produção, tá bem? E os custos vendeu pagou, que na metodologia tradicional de precificação chamam-se custos diretos. Então, a cada vez que a Renata vende uma calça, ela precisa pagar a própria calça e pagar os outros custos envolvidos na venda da calça, tudo bem? Então, para entender como que essa calça ajuda a Renata a pagar os custos do próprio negócio, a gente vai falar agora dos custos inevitáveis do negócio da Renata. O que são os custos inevitáveis do negócio da Renata? São os custos que ela precisa pagar, inevitavelmente, independente de a calça ser ou não vendida. Então, quais são esses custos aqui no caso da Renata? É o Prolabore, que é o próprio salário da Renata. O que é o salário da Renata? É o quanto a Renata ganha por prestar serviços para a própria empresa, por isso o nome é Prolabore. A Renata ganha 200 bolinhas de Prolabore, ou aqui, R$ 2.000, né? Lembra-se que cada bolinha representa R$ 10 do custo inevitável aqui. Ela também gasta com 15 bolinhas de internet, R$ 150, 10 bolinhas de água, que são R$ 10, 100 bolinhas de aluguel, que são R$ 1.000 de aluguel, 50 bolinhas de luz, que são R$ 500, e 25 bolinhas de limpeza, que equivalem a R$ 250. Então, ela tem um custo inevitável de 400 bolinhas. 400 bolinhas, tudo bem? Lembrem-se que a cada vez que a Renata vende uma calça, ela ganha 5 bolinhas, que são as 5 bolinhas verdes que a gente apurou no passo anterior, tudo bem? Então, seguindo aqui, quando uma calça é vendida, a Renata consegue pagar 5 bolinhas das 400 bolinhas de custo inevitável que ela tem. Nossa, que interessante isso, não é verdade? Então vamos ver o que acontece quando a Renata consegue vender 5 calças. Nossa, quando a Renata consegue vender 5 calças, ela consegue pagar 5 vezes 5, 25 bolinhas, certo? Ou R$ 250 do custo inevitável dela. Então, a cada calça que ela vende, ela consegue pagar R$ 50 desses R$ 4.000 que ela precisa pagar todos os meses. E se a Renata vender 80 calças, ela consegue pagar todo o custo inevitável da empresa dela. Repetindo, o custo inevitável é o custo que a Renata tem, independente dela vender ou não vender, independente dela produzir ou não produzir, independente dela prestar serviço ou não prestar serviço. Ela precisa pagar aquilo. Então, a Renata precisa vender 80 calças para conseguir pagar os custos da empresa dela. Poxa vida, que interessante. Então, eu consegui calcular quantas calças a Renata precisa vender para poder pagar as contas dela. É isso aí. E isso, dentro da teoria de precificação, é chamado de ponto de equilíbrio, que é o que nós acabamos de calcular. Então, assim, para saber quantas calças a Renata precisa vender para pagar todas as contas dela e não ter prejuízo, basta dividir a quantidade total de bolinhas que ela tem, 400 bolinhas de custo inevitável, pelo número de bolinhas que cada calça tem de margem de contribuição. Então, a cada calça vendida, ela tem 5 bolinhas de margem, então dividindo 400 bolinhas por 5 bolinhas, eu chego a 80 calças que precisam ser vendidas para que a Renata pague os custos inevitáveis do negócio dela. Em reais, em faturamento, é necessário que a Renata fature 80 vezes R$ 100, que é o preço de venda da calça, ou seja, a Renata precisa faturar R$ 8.000 para que ela
pague os custos inevitáveis do negócio dela, que incluem um salário de R$ 2.000, um prolabore de R$ 2.000. Então perceba que nós calculamos aqui a primeira meta do negócio da Renata, que é justamente saber o quanto ela precisa faturar para pagar o próprio salário e ter condições de cobrir todos os custos inevitáveis, pagar as contas fixas do negócio dela. Então vamos para a planilha agora de gestão de preços, fazer exercícios com essa situação da Renata. Vou trocar aqui de tela, vou puxar uma planilha muito bacana aqui, que é a minha planilha de gestão de preços, para a gente fazer juntos esse cálculo aqui e usar outras ferramentas que a gestão de preços tem para te oferecer, tá bem? Então vamos lá, vamos reprisar esse exercício que a gente fez das bolinhas aqui na planilha de gestão de preços do Maga Precifica, tá? Então, primeira coisa, essa aqui é a visão geral da nossa planilha de gestão de preços. Ela tá vazia aqui agora, só tem o custo inevitável, porque é a única coisa que eu cadastrei. Vamos dar uma olhada aqui no custo inevitável que foi cadastrado. Então, eu clico aqui no custo inevitável e eu tenho aqui justamente os mesmos custos que eu coloquei lá no exemplo das bolinhas. Tem o Prolabore de 2.000, a internet, a água, aluguel, luz e limpezas, que juntos, que somados, totalizam R$ 4.000 ou as 400 bolinhas do nosso exercício, tudo bem? Aqui eu já vou aproveitar para listar o segundo erro que é comumente cometido na precificação, que é pegar esse custo inevitável, esse custo fixo, e tentar diluir isso no custo direto dos produtos. Gente, não pode fazer isso. Dá ruim, você não consegue calcular suas metas da forma correta, tá bem? Então, não façam isso, tá? Vamos passar aqui agora, então, para precificar a calça da Renata. Vou clicar aqui. Vamos passar agora, então, para precificar a calça da Renata. Vou clicar aqui nas fichas técnicas dos produtos ou dos serviços. Vou clicar aqui na ficha 01 e vou colocar aqui, ó, calça Renata. Opa! Então, ó, vou começar aqui pelo número 1, que é o esforço. Quando eu vendo essa calça, eu gasto em média 15 minutos para fazer expedição, separar, embalar, pôr no correio, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, é importante isso daqui para calcular a capacidade máxima de faturamento desta empresa aqui. O preço de venda, R$ 100. Aquisição, R$ 35, embalagem, R$ 5, e eu também pago aqui 4% de taxa de maquininha de cartão e 6% de imposto sobre o valor de venda, tá? Então aqui, ó, você já tem calculado de forma automática, sem pegar no papel, sem pegar na caneta, sem pegar na calculadora, qual é a margem de contribuição desse produto. Então ele tem, ó, R$ 40 de custo de aquisição ou produção, R$ 10 de custo vendeu, pagou e R$ 50 de margem de contribuição. Combinado? Tudo certo? Para a gente ver aqui o cálculo do ponto de equilíbrio, o que a gente faz? Na planilha de simulação de vendas, na verdade, vendas e simulações, perdão, eu venho aqui e seleciono a calça da Renata e coloco aqui que eu vendi uma unidade dessa calça. Quando eu voltar lá na planilha de gestão, na visão geral da planilha de gestão, eu já vou ver aqui, ó, a coisa mudou de figura. Eu já tenho aqui que o meu ponto de equilíbrio, dada essa margem de contribuição que eu estou praticando para essa calça aqui, é de R$ 8.000. Ou seja, eu preciso vender R$ 8.000 para conseguir pagar os meus custos inevitáveis, tá? Essa planilha aqui também calcula as metas de faturamento. Então, ó, vamos supor que eu queira pagar todos os meus custos inevitáveis, que incluem o meu Prolabore, ou seja, eu vou pagar os meus R$ 2.000 de salário, pagar todos os outros custos inevitáveis da empresa, e eu quero ter R$ 2.000 de lucro. Aí a planilha já fala para mim, olha, Renata, você precisa faturar, então, R$ 12.000, certo? Para conseguir pagar todas as despesas da empresa, pagar o seu próprio salário e ter R$ 2.000 de lucro que você vai colocar no caixa da empresa, porque o lucro é da empresa, o lucro não é o seu salário, não é o salário da Renata, certo? Então, que aliás esse é um outro erro, tá, gente? Achar que o lucro da empresa é o salário do dono da empresa. O lucro da empresa é o salário da empresa. O salário do dono da empresa é o prolabore que ele ganha por ter prestado serviços para a empresa. E, em geral, está dentro dos custos inevitáveis, tá? Em geral, nem sempre. Vou, então, aqui ó, na minha simulação de vendas e vou colocar aqui, ó. Se eu tivesse vendido 80 unidades, o que teria acontecido com o meu demonstrativo de resultado aqui? Eu teria faturado R$ 8.000, teria pago
R$ 3.200 de aquisição, R$ 800 de custo vendeu, pagou e R$ 4.000 de despesas fixas e teria um lucro operacional de R$ 0, tá certo? E se eu vendesse as 120 calças que vão me dar o faturamento de R$ 12.000? Eu teria aqui, ó, o lucro operacional de R$ 2.000. Gente, isso daqui que eu tô mostrando para vocês, pelo menos essa parte de cima aqui, ó, que lista qual que é a margem de contribuição, o markup, o custo inevitável, o ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio econômico, que é a meta de faturamento aqui, a meta de lucro de R$ 2.000, o quanto você precisa faturar para ter um lucro de R$ 2.000, esse ponto de equilíbrio econômico aqui, isso daqui tem que ter em todo o curso de precificação. Se não tem, se você estuda qualquer teoria de precificação que não ensina isso, cara, joga fora, porque você está simplesmente correndo o risco de afundar a tua empresa usando uma técnica de precificação completamente amadora e equivocada, tá? Então, agora, eu quero mostrar para você uma coisa muito importante que vai culminar no nosso próximo erro, mais cometido e o mais grave na precificação. Então, ó, imagine aqui que no lugar de ter essa calça com essa margem de contribuição aqui de R$ 50, na verdade eu tenho uma calça com uma margem de contribuição de menos R$ 10. Ou seja, eu vim aqui e aumentei o preço de aquisição da calça por 95. É um exemplo esdrúxulo aqui, mas ele acontece. Eu já vou dar um exemplo real aqui que aconteceu com uma das minhas alunas. Então, assim, a cada venda dessa calça, na verdade, a Renata está perdendo R$ 10. Por quê? Porque ela está vendendo por 100, e ela pagou 100, ela pagou 95 para adquirir e R$ 5 para embalar. Isso aqui já dá 100. E ela está pagando 10% sobre o valor de venda, ainda que são R$ 10. Então, o que vai acontecer com o resultado da Renata aqui, gente? Ela vai simplesmente ter um prejuízo de R$ 5.200. Ela faturou R$ 12.000 naquele mês. Teve um faturamento legal, faturou R$ 12.000. No entanto, ela estava pagando para trabalhar. Esse daqui é o pior erro cometido na precificação, que é colocar um preço de venda num produto sem apurar a margem de contribuição. É nessa hora que você trabalha, vende, se mata para achar cliente e no final do mês você fica, mas ué, vendi pra caramba e não tive resultado. Fiz uma promoção maravilhosa, vendi horrores e não tive resultado. É nessa hora que o seu marido ou sua esposa fala assim para você, gente, mas por que você trabalha tanto se você nunca tem dinheiro? É nessa hora que você perde o apoio dos seus amigos, da sua família, por cometer esse erro aqui, tá bem? E tem uma importante reflexão para fazer aqui também, que é o seguinte. Perceba, gente, que não existe margem de contribuição ideal. Não existe um percentual ótimo a ser aplicado em cima de custo. O que existe é você apurar a tua margem de contribuição e saber se ela faz sentido para você. Faz sentido você fazer um esforço tremendo para ganhar R$ 1 por venda? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma aluna que ela fazia tráfego pago, anúncios patrocinados nas redes sociais, e ela vendia uma roupa que tinha uma margem de apenas 3 centavos. Ela tinha que faturar R$ 700.000 por mês para conseguir pagar os custos inevitáveis dela. Por quê? Ela não sabia que ela ganhava só 3 centavos por peça. Então esse daqui é o pior erro. É um erro, assim, dilacerante que realmente faz com que você esteja comandando um navio do tipo Titanic sem ter timão, sem saber a direção. Você vai bater no iceberg, não tem jeito. Por quê? Você está se preocupando desesperadamente em vender uma coisa que não dá retorno. Então, antes de se preocupar em vender mais, se preocupe em vender melhor. Combinado? Isso é muito importante. Vou voltar aqui a nossa margem de contribuição aqui da calça da Renata. E vou passar aqui para um assunto muito importante, tá? Que é a seguinte, com certeza aí no seu negócio você tem outros produtos ou outros serviços, certo? Que tem margens de contribuições diferentes. Então, como é que você vai conseguir saber qual que é a sua meta? A gente vai passar a definir meta agora. Como é que você vai definir qual que é a sua meta se esses produtos têm margens diferentes? Como é que eu administro isso? Como eu faço gestão disso? Então aqui eu vou agora cadastrar alguns produtos aqui com margens diferentes, tá? E
vou mostrar para vocês como que essa calculadora te ajuda a fazer esta gestão de preços para que você consiga atingir as suas metas. Por quê? Já colocando aí mais um dos erros que também destroem a prosperidade das pequenas e médias e grandes empresas, que é não definir metas. Como é que eu sei o quanto eu preciso vender se eu não tenho margem de contribuição nem meta? Como é que eu sei se eu preciso colocar os nossos funcionários para trabalhar mais ou menos se eu não sei o quanto eu preciso faturar para lucrar o que eu preciso lucrar? Não definir meta é um dos piores erros também cometidos na precificação. É ficar justamente com esse navio mais uma vez à deriva. Antes você estava com ele à deriva porque você não sabia qual era a margem de contribuição. Sabendo a sua margem de contribuição e você não definindo meta, você também está com um navio, um Titanic, que está indo aí sem rumo no mar do Ártico, que vai bater no iceberg também, gente, é isso. Precisa saber, precisa definir meta. Então eu vou colocar outros produtos aqui e fazer um exercício bem rápido com vocês a respeito disso. Então vamos lá, eu trouxe aqui mais dois produtos que a Renata comercializa aqui. Um é a blusa Lili e outro é a jaqueta Bibi. A jaqueta Bibi tem uma margem de contribuição de R$50 e a blusa Lili tem uma margem de contribuição de R$19, tá bem? E estamos aqui na primeira semana do mês e a Renata vendeu até agora 40 calças, 20 blusas Lilis e 25 jaquetas Bibis. Vamos dar uma olhada então como é que tá o resultado da Renata agora nesse cenário aqui em que passou uma semana do mês e ela já conseguiu fazer todas essas vendas aqui, tá? Então, ó, a Renata, ela tem, se ela manter essa margem de contribuição aqui, essa combinação de vendas, ela tem aqui um cenário em que ela está bem perto já de bater o ponto de equilíbrio. Então, se ela vender R$ 9.862, ela já está bem perto de conseguir zerar aqui, ó, o lucro operacional dela, tá menos R$370, tá certo? E olha só que interessante, vamos analisar aqui embaixo como é que as coisas estão. A Renata vendeu mais da calça Renata, que é o produto que ela tem uma margem de contribuição maior. Então aqui ela pode decidir, por exemplo, ela pode chegar para o gestor de tráfego dela e falar, olha, eu quero gastar mais tráfego aqui com a calça Renata, porque eu acho que de repente pode dar um resultado melhor mais rápido, tá? Ela pode também avaliar aqui mais para baixo quais são os produtos que estão sendo vendidos, que têm mais margem de lucro, que são os que têm mais valores em reais vendidos, ou os que têm a menor margem de lucro. Será que eu estou gastando muito? Eu estou faturando muito nos produtos que têm a menor margem de lucro? Pode ser que sim. E ainda que tem a avaliação da capacidade produtiva. Aqui está zerada porque eu não, aqui nas vendas e simulações, eu tenho que definir, ó, quantas horas por mês a Renata trabalha aqui nesse e-commerce, 160 horas. Então, quando eu volto aqui na visão geral, eu vejo que ela consumiu 12% das 160 horas. Então, Renata tem pista ainda. Tá tudo certo, tá tudo dentro do esperado. Ela pode, inclusive, vender mais. Ela tem capacidade para vender mais. Ela está ficando aí algumas horas no celular, fazendo outras coisas. Ela pode vender mais, tá? Então, o que a Renata, vamos ver aqui o que vai acontecer quando passar uma semana. Então aqui, ó, passou mais uma semana, a Renata vendeu só 50 calças, ela conseguiu vender 60 blusas e conseguiu vender 35 jaquetas. Vamos dar uma olhada em como os números ficaram agora. Olha, agora mudou um pouco aqui as coisas de figura. Ela tá vendendo mais do produto que tem uma margem de contribuição menor. Isso faz com que a margem de contribuição média dela diminua e que ela chegue de forma mais lenta até o objetivo dela, que é faturar os R$10.000. Ela já faturou aqui, mas se ela quiser ter R$2.000 de lucro, ela precisa faturar 15, tá? Então, essa ferramenta aqui ajuda a Renata a decidir, a tomar decisões estratégicas sobre o negócio dela. Isso daqui é fundamental, isso daqui é importantíssimo. Sem isso daqui, não há negócio que prospere. Agora, tem um próximo erro também que é muito, muito comum. Renata tá vislumbrada, tá indo super bem e ela decidiu, né, que ela vai expandir o negócio dela. Não, eu vou alugar um lugar maior, porque olha, esse lugar que eu tô é um lugar que não tá cabendo mais e eu preciso ir para um lugar maior, não tem jeito, não importa. Então, ela sai de um lugar que ela paga R$1.000 de aluguel para pagar R$3.750 de aluguel.
Olha só o que acontece com os números da Renata. Só voltar aqui, ó. Perceba que nesse cenário aqui ela tinha que faturar R$ 10.300 para conseguir pagar as contas. Agora, mudando o aluguel dela para 3.750, ela passa de 10 mil para 17 mil reais. Então, isso daqui é um outro erro muito comum da precificação que as pessoas cometem, que é alugar um lugar maior, contratar funcionários, porque você tem que pagar o funcionário. Vendendo ou não vendendo, o funcionário precisa ser pago. E aí você não recalcula suas metas, porque agora, Renata, tem que faturar mais. Ela faturou 3.800, mas ela precisa faturar 17.345. Então, sem uma ferramenta que te proporcione fazer essas simulações, esquece, o seu negócio não vai chegar onde você quer que ele chegue. Não vai chegar, você não vai lucrar o que você precisa lucrar. Uma outra coisa muito importante que essa calculadora de gestão de preços faz é calcular promoções. Como é que você faz uma promoção? Vou fazer um pico de vendas para conseguir lucrar o que eu preciso, bater minha meta no mês. Mas será que eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo? Então, o que você precisa fazer aqui? Simplesmente você entra aqui na calculadora de promoções, escolhe o produto que você quer dar desconto. Então, eu vou dar desconto esse mês na jaqueta Bibi. Quero dar 40% de desconto. Minha margem de contribuição, nesse caso, vai cair de 50 para menos R$ 4. Vou tomar prejuízo cada vez que eu vender essa jaqueta com 40% de desconto. Então, não vou fazer isso. Vou dar aqui 15% de desconto, ó. Já ficou mais interessante. Vou deixar de ganhar 50 para ganhar 29. Só que, de repente, eu ia vender mais 3, agora eu vou vender 12, porque eu consegui atrair a atenção dos clientes para esse produto estar com preço melhor. Eu vou abrir mão da margem em prol do volume. Então, essa calculadora faz essa conta para você, você não precisa ter medo nenhum, nunca mais vai ter prejuízo. Outra coisa que ela faz, calcular combo e presente. Quem comprar esse mês a jaqueta Bibi vai ganhar uma blusa Lili. Então, ó, eu vou fazer esse combo aqui de 2 produtos, certo? E eu vou dar R$ 60 de desconto, que é o preço. Opa, aqui eu escolhi errado. R$ 60 de desconto, que é o preço da blusa Lili. Então, eu vou dar, para quem compra a jaqueta Bibi, vai ganhar a blusa Lili, vou dar os R$ 60 de desconto. Minha margem vai cair de R$ 69, que era a soma das margens dos 2 produtos, para 15. E a última calculadora que a gente tem aqui é a Leve Pague. Então, vamos supor que eu queira, esse mês, para quem comprar 3 calças Renata, vai pagar só 2. Então, no lugar de ganhar R$ 150 de margem de contribuição, eu vou ganhar só 60. Tá bem? Mas as calculadoras fazem tudo por você. Isso aqui é bem legal para quem oferece serviço de pacote, massagem, por exemplo, é muito bom, né? Aquele pacote que você leva 10 e paga apenas 9. Você precisa usar ferramentas como essa daqui que eu tô te mostrando para que você faça isso com segurança e de forma rápida. Porque você não vai passar todos os meses recalculando todos os preços um a um. Você precisa fazer gestão de preços com uma ferramenta que te proporciona fazer isso da melhor maneira. Então, conforme você viu aqui durante essa aula, esse passo a passo de precificação, passando por todos esses pontos que eu te mostrei, ele é fundamental para que você tenha um negócio lucrativo, sustentável e que te pague um bom salário ao final do mês. Vou repetir. Se você não faz gestão de preços, é como se você estivesse guiando um transatlântico sem timão. Esse transatlântico está andando aí completamente à deriva e ele vai bater em algum lugar e ele vai afundar mais cedo ou mais tarde. Só que o que eu te mostrei nessa aula aqui é só o começo de uma gestão de preços que seja realmente estratégica e que, de fato, te leve a ter um negócio lucrativo de verdade. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como que é dividido o método de ensino. A gente começa o método com um curso de precificação para produtos e serviços. Então você vê todos os fundamentos da precificação, que é um aprofundamento do que você assistiu nessa aula aqui, e durante essas aulas de fundamentos, você usa uma calculadora de aprendizagem. Ela é feita especialmente para aprendizagem de fundamentos do pilar qualitativo e do pilar quantitativo. Em seguida, você tem um módulo completo de precificação na prática. Então, você aprende na prática a calcular margem de contribuição, ponto de equilíbrio, meta de faturamento e lucro, o que fazer com o seu salário, o que é o tal do markup, que as pessoas falam tanto de markup na internet de uma forma tão equivocada, então ali você aprende exatamente o que é markup e como que você calcula a sua capacidade de faturamento máxima, que é o que vai guiar você e fazer com que você saiba a hora de expandir ou de retrair o teu negócio, tá certo? Além disso,
você tem um curso especial de gestão de múltiplas margens, porque afinal de contas, né, meus queridos e minhas queridas, vocês não têm um só produto ou um só serviço e eles certamente não têm a mesma margem de contribuição. Um produto tem R$ 50 de margem, outro tem 10, outro tem 15. Como é que você lida com essas diferentes margens de contribuição? Então você vai aí, a partir desse curso especial, passar a usar a planilha de gestão de preços, que é a planilha que nós usamos aqui durante esta aula, e com ela você vai aprender a lidar com situações como: o que você vai fazer quando a sua margem de contribuição estiver negativa? O que você vai fazer para maximizar o lucro e o resultado da sua empresa? E o que você vai fazer para expandir o teu negócio de forma segura e sustentável? Isso tudo são competências e disciplinas que estão dentro da gestão de preços, tá certo? Em seguida, você vai ter um módulo especial de estudos de caso. Esses estudos de caso são baseados nas necessidades dos meus alunos. Então, nós temos 3 estudos de casos principais, que são o ateliê da Ju, que é um ateliê de uma aluna que gostaria muito de viver de artesanato. Então, o caso avalia passo a passo como que a gestão de preços foi fundamental para a Ju, definindo metas e crescendo o negócio dela de forma sustentável, até que ela conseguisse viver do próprio negócio e alugar um espaço separado, fora da casa dela, para finalmente ter o negócio dos sonhos que ela sempre quis. O outro estudo de caso é da loja de roupas de pet da Bia. A Bia também é aluna. Ela tem um marido gestor de tráfego maravilhoso e ela estava vendendo, gastando dinheiro no tráfego pago para vender peças que tinham apenas 3 centavos de margem de contribuição. E ela não sabia disso. Então, é um caso real em que eu aplico o estudo de como a gestão de preços salva esse negócio da Bia, tá certo? E também tem o caso da Amanda, que é esteticista e talentosíssima e precisa fazer um reposicionamento de marca, incluindo mudar de bairro para conseguir uma clientela com mais poder aquisitivo e faturar mais. Então, esses 3 estudos de casos principais mostram como a gestão de preço é fundamental para que você vá recalibrando o seu negócio, revisando o seu preço, redefinindo as suas metas para atingir o objetivo de crescimento e expansão do teu negócio. E, gente, um dos cursos que eu tenho mais orgulho de ter gravado é o bônus especial de estruturação de promoções. Nesse módulo bônus especial, você vai aprender como dar descontos em reais e percentuais, como oferecer promoções de combos, kits e presentes sem risco de tomar prejuízo, como fazer promoções leve, pague e pacotes, como oferecer cupom de primeira compra para converter clientes novos, como fazer promoções de descontos progressivos e como oferecer frete grátis sem risco de ter prejuízo e saindo na frente na corrida de competitividade à frente dos teus concorrentes, tá? Isso daqui é um bônus especial que mostra para você o passo a passo de como estruturar promoções com o objetivo certo, quer dizer, qual que é o objetivo que você tem ao fazer uma promoção? Com zero risco de tomar prejuízo. Não precisa ter medo de oferecer desconto nunca mais, tá bem? E quanto é que custa se tornar aluno do Maga Precifica e usufruir de todas as maravilhas da gestão de preços? Certamente, se você fosse comprar qualquer curso de precificação, para assistir essas aulas, você não pagaria menos do que R$ 500, tá? E se você fosse adquirir uma planilha semelhante à planilha de gestão de preços que tem no Maga Precifica, ou um aplicativo que faça a gestão de preços, você também não conseguiria adquirir uma planilha ou um aplicativo que faça o que essa planilha faz por menos do que R$ 150. Então, por menos do que R$ 650, você não conseguiria ter acesso a um conteúdo tão rico, tão aplicado, tão prático e tão funcional quanto o Maga Precifica. Mas hoje você consegue se tornar aluno do Maga por apenas 12 vezes de R$ 19,78 ou R$ 197 à vista. Com R$ 19,80 você compra um Pringles no mercado.
todos os meses, ou você ainda compra uma pizza de 4 queijos de mercado com R$19,78. E com R$19,78 você também compra o acesso ao curso de gestão de preços mais completo já visto, que vai mudar completamente o rumo do teu negócio, que vai te permitir finalmente ter um salário e um negócio lucrativo à altura do que você merece, do esforço que você emprega e do sacrifício que você faz pela sua família. O meu objetivo com o Maga Precifica é que você tenha na sua mão à disposição anos e anos de consultoria para que você consiga finalmente tomar as rédeas do seu negócio e finalmente ter um negócio lucrativo de verdade. Tudo isso com suporte técnico e pedagógico para você tirar todas as suas dúvidas por um ano inteiro, além dos certificados que você recebe a cada curso concluído. Mas, Thaís, como é que você garante que eu vou conseguir aplicar a metodologia do Maga Precifica? Bom, durante 7 dias você pode experimentar sem compromisso algum o Maga. Você pode fazer os cursos de fundamentos de precificação, precificação na prática e gestão de múltiplas margens, aplicar no teu negócio, experimentar as calculadoras, e se mesmo assim você não se adaptar à minha didática ou achar que por algum motivo não vale a pena prosseguir com o curso, com um e-mail ou clicando em apenas um botão você consegue pedir o seu reembolso integral. Ou seja, você vai receber 100% do seu dinheiro de volta, sem qualquer questionamento. Então, se você me permite fazer uma sugestão, eu sugiro que você se matricule agora e decida depois. Você tem 7 dias para decidir se você quer ou não fazer gestão de preços usando a metodologia e as calculadoras do Maga Precifica. As inscrições para o método Maga Precifica estão abertas nesse momento, basta que você clique aqui embaixo no botão que vai te dar acesso a uma página com todas as informações sobre o curso. Faça sua matrícula e receba o acesso instantaneamente. Eu te vejo lá no Maga Precifica, vai ser um prazer enorme ter você do lado de cá, sendo minha aluna, meu aluno e acompanhando você nessa jornada de um negócio lucrativo de verdade. Te espero do lado de cá.